A Ferrari, um dos nomes mais icônicos do mundo. Uma marca que não representa apenas velocidade, mas também elegância, poder e tradição. Para muitos, ter uma Ferrari é o auge do sucesso. Mas o que poucos sabem é que essa lenda nasceu de uma briga. Uma disputa marcada por orgulho ferido, desentendimentos e visões opostas sobre o que um carro deveria ser. E, ironicamente, essa rivalidade foi o combustível que colocou a Ferrari nas pistas e nos corações de milhões. Nossa história começa com um homem chamado Enzo Ferrari. Enzo nasceu em 1898, em Modena, na Itália. Desde jovem era obcecado por carros e corridas. Lutou na Primeira Guerra Mundial, sobreviveu à gripe espanhola e, ainda muito novo, começou a trabalhar na Alfa Romeo, onde demonstrou não apenas talento técnico, mas uma paixão quase religiosa por velocidade. Durante anos, ele foi piloto e chefe de equipe da escuderia Alfa Romeo. Mas Enzo não queria apenas correr. Ele queria construir, queria criar algo que fosse dele. Uma máquina que não obedecesse às regras comerciais ou à burocracia corporativa. Ele queria liberdade, queria emoção, queria criar o carro perfeito. Mas havia um problema. A Alfa Romeo não compartilhava dessa visão. Em 1939, após desentendimentos com os executivos da marca, Enzo rompe com a Alfa Romeo e funda sua própria empresa. Mas havia uma cláusula no contrato. Ele não poderia usar o nome Ferrari por pelo menos 4 anos. Então, nos primeiros anos, a empresa se chamou Auto Avio Costruzioni. Mesmo assim, Enzo seguiu em frente. Seu primeiro carro foi o 815, construído em 1940. Mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu seus planos. As fábricas foram bombardeadas. O país estava em ruínas. A produção de carros de corrida parecia um sonho distante. Mas Enzo não parou. Ele reconstruiu. E em 1947, o primeiro carro com o nome Ferrari foi oficialmente lançado. O 125S, com motor V12. O tipo de motor que se tornaria a assinatura da marca. A Ferrari começou pequena. Cada carro era praticamente feito à mão. A produção era limitada e os custos eram altíssimos. Mas Enzo tinha um plano: usar as pistas como vitrine. Ele acreditava que, se seus carros vencessem nas corridas, o mundo todo prestaria atenção. E ele estava certo. Logo nos primeiros anos, a Ferrari começou a vencer provas importantes. Em 1949, venceu as 24 horas de Le Mans. Em 1951, a Ferrari venceu sua primeira corrida de Fórmula 1. E em 1952 e 1953, Alberto Ascari deu à escuderia seus 2 primeiros títulos mundiais. Mas à medida que a fama crescia, os custos também aumentavam. E Enzo, focado quase exclusivamente nas pistas, não tinha interesse real em vender carros comerciais. Para ele, os modelos de rua eram apenas uma forma de financiar o verdadeiro objetivo: vencer corridas. Isso criava um dilema. A empresa precisava de dinheiro, mas Enzo não queria comprometer sua visão. Foi aí que entra um novo personagem nesta história: a Fiat. Nos anos 1960, a Ferrari passava por dificuldades financeiras. A Fiat, por outro lado, era a maior montadora da Itália, com capital, infraestrutura e ambições globais. A Fiat queria comprar a Ferrari, mas Enzo não estava disposto a abrir mão do controle total da escuderia Ferrari. Após negociações tensas, em 1969, a Fiat comprou 50% da Ferrari, garantindo a sobrevivência financeira da empresa. Mas com uma condição crucial: Enzo manteria controle total sobre a divisão de corridas. A Fiat cuidaria da parte comercial. Enzo continuaria o chefe absoluto das pistas. Essa divisão salvou a Ferrari e deu liberdade total a Enzo para criar as máquinas mais audaciosas da história do automobilismo. Mas foi também nesse contexto que outra briga histórica entrou em cena, e ela envolveu não a Fiat, mas a Ford. Nos anos 60, a Ford tentou comprar a Ferrari.
A negociação parecia certa, até que Enzo descobriu que perderia controle sobre sua equipe de Fórmula 1. Ele encerrou a conversa de forma abrupta, ofendendo os executivos americanos. Resultado? Henry Ford II decidiu ensinar uma lição a Enzo, criando o programa GT40 para vencer a Ferrari em Le Mans. Essa guerra culminou na histórica vitória da Ford em 1966. Um dos momentos mais lendários da história do automobilismo, retratado no filme Ford vs Ferrari. Mas o impacto de tudo isso foi maior do que uma simples corrida. A rivalidade elevou os padrões. A Ferrari precisou se reinventar. A tecnologia, a aerodinâmica e os limites da engenharia foram empurrados ao extremo. E os fãs assistiram a um espetáculo de inovação e orgulho. Hoje, a Ferrari é sinônimo de excelência. Com sede em Maranello, a empresa produz carros que custam centenas de milhares de euros. Cada modelo é uma obra de arte. O som de um motor Ferrari é inconfundível, quase uma sinfonia mecânica. Os fãs chamam isso de a música de Maranello. A marca também é um império. Colecionadores, licenciamento, produtos oficiais, videogames, museus, parques temáticos. Mas, no centro de tudo, permanece o espírito de Enzo. Um homem que preferia perder dinheiro a perder uma corrida. Um homem que, por orgulho e visão, enfrentou gigantes e criou algo eterno. A Ferrari não nasceu da paz, nasceu da discórdia. Não nasceu de acordos, nasceu da rejeição. E foi justamente isso que a fez tão única. No fundo, a história da Ferrari é a história de um homem contra o mundo. E, talvez por isso, até hoje, nenhuma marca no planeta tem o mesmo peso emocional. Porque a Ferrari não é só uma máquina. É uma declaração de intenções. É o som do impossível vencendo a lógica. E tudo começou com uma briga.